Olá, pessoas! Eu sou a Edi e esse é o Quando Alguém Encontra Você. E a distância, porém juntinho, está a Pri. Nessa ponte Rio Grande do Sul-Paraná, a gente começa a abrir a caixinha de hoje. Então já pega a chave, te concentra e bora começar a nossa bagunça organizada de toda segunda-feira. Conhecimento: ato ou efeito de conhecer e perceber por meio da razão ou experiência. Isto na literalidade. E para ti, o que é conhecimento? A caixinha de hoje é. Conhecimento. Eita, que a gente já começa assim que eu gosto, né? Conhecimento, para mim, é algo que vem acima do conhecer, do saber, do aprender e tudo mais. Se a gente parar para pensar que o conhecimento ele é algo só do ser humano, só o ser humano consegue obter conhecimento, os animais têm outras formas de entender o todo, né? Então, a gente consegue ver isso como um presente. E já que ele é um presente, o conhecimento nos permite evoluir. E o que eu sinto de conhecer é que quando a gente fala em conhecimento, ou as pessoas levam muito para o ato de aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, ou elas pensam em autoconhecimento. Ao meu ver, está tudo muito interligado. Eu só consigo obter esse meu autoconhecimento se eu conhecer o todo, se eu for atrás do entendimento filosófico, se eu for atrás do entendimento de livros, de cursos, enfim, mas principalmente se eu entender o ambiente onde eu estou inserido. Se esse ambiente me serve, se esse ambiente não me serve. Qual a proposta que eu estou procurando para mim? Para mim, o conhecimento e o autoconhecimento, eles andam juntos, mas a base do autoconhecimento ainda é o conhecimento do aprender. Aí, pegando o gancho, então, do saber, da busca pelo conhecimento filosófico, é interessante a gente perceber que a racionalidade defende que a origem do conhecimento é puramente racional e intelectual, não sendo necessariamente afetada pelo meio externo. E isso, né, a gente consegue ver através das obras de René Descartes, por sua vez, né, que ele entende, defende que o conhecimento verdadeiro é a única e exclusiva obra dos nossos raciocínios, que a gente deve desconfiar de qualquer tipo de conhecimento advindo dos sentidos do corpo, porque eles poderiam nos enganar. Particularmente, né, pela minha percepção, pelas formações, então, né, pegando justamente esse exercício de olhar para o todo que eu pude entender sobre mim mesma e sobre os conhecimentos buscados no externo, eu percebo também, Pri, o quanto esse perceber-se, autoconhecer-se, ou quando a gente busca essa integralidade, o quanto essa intuição, o quanto as emoções, o quanto a base toda que veio junto desde lá da infância, desde a formação, né, a raiz, a origem do conhecimento como um ser em si, e começou com os pais, lá no seio da família, com grupos de convivência, enfim, o que teve parte lá da nossa formação inicial. E que a partir daí é que a gente, isso que tu trouxe, é que a gente vai partir a conhecer a si mesmo a ponto de conseguir identificar o que gosta, o que mais quer buscar, quando a gente consegue perceber o que que nos serve para buscar além, para buscar no externo como conhecimento. Eu vejo dessa forma e vejo também, sim, que o autoconhecimento está junto, está atrelado e, enfim, abrir a caixinha do conhecimento, olhar para si e perceber ali dentro o que a gente adquiriu, acumulou, o que que nos serve, o que que não nos serve. Quanto mais a gente vai buscar de conhecimento fora, é um exercício constante e cíclico na vida de todos nós. É que nem limpar o armário de roupa, né? De vez em quando você tem que jogar tudo que está ali dentro no chão, em cima da cama, sei lá onde, e deixar guardado de volta só o que realmente te cabe. Porque se a gente for trazer tudo lá dos nossos anseios, da parte familiar, por todos os lugares que a gente já passou, todas as nossas experiências de vida, imagina o quanto essas caixinhas vão ficando cheias de conhecimento. E aí a vida vai passando, as etapas vão mudando e os conhecimentos vão se alterando.
E, de novo, eu concordo que o autoconhecimento, eu reforço muito isso, porque é algo que o Quando acredita que o autoconhecimento é importante, sim, mas da onde que ele vem? Não são as experiências que tu teve que fazem tu ter o autoconhecimento, essas experiências vêm também do conhecimento de vivenciar, de aprender, de estudar. Quando a gente consegue atingir, na maioria das esferas da nossa vida, o conhecimento, aí a gente pode ter o entendimento do todo. A gente pode pensar o seguinte: conhecer os ambientes que a gente está inserido, conhecer sobre as pessoas e com quem a gente convive, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, só pode trazer benefícios na tomada de decisão. Então, quando a gente busca base científica, busca teoria, e ainda linka isso com as experiências de vida que a gente consegue entender se a gente cabe ou se a gente não cabe mais naquele local, naquele momento, naquele ambiente. É a mesma coisa que a limpeza do armário. Joga tudo no chão, olha o que cabe, olha o que não cabe, o que dá para doação, o que vai para o lixo e deixa o armário limpo e com espaço para arejar. E com espaço para ter mais peças, mais conhecimento. E esse processo que tu traz, né, com essa ilustração do esvaziar, do se desfazer daquilo que não serve mais, do passar adiante aquilo que pode ser útil para outra pessoa, o quanto isso é rico, né, quando a gente fala de conhecimento de vida, de conhecimento acadêmico, de conhecimento, enfim, de formação, seja ela qual for, o quanto isso enriquece a nossa caminhada, o quanto isso traz trocas significativas com quem nos trazem, né, quem nós encontramos, e o quanto a gente também pode significativamente contribuir na trajetória da vida. E isso tudo me remete muito ao que a essência do Quando, como ele nasceu, a raiz dele está atrelada, que para mim, né, resumidamente, se se descreve muito bem, se encaixa, se enquadra muito bem na palavra autodescobrimento, quando a gente consegue perceber exatamente o que serve e o que não serve, em cima dos nossos valores, em cima de todo o caminho, vivido até o momento, e se percebe como um ser que pode colaborar, e aí daqui a pouquinho eu faço mais uma provocação nesse colaborar, né, mas Adoro para essas mim provocações. para mim ele está muito, junto com o autodescobrimento, que é conhecer-se com, diria que com olhos de ver e ouvidos de ouvir, né. Se autodescobrir vai um pouquinho além do conhecimento e do autoconhecimento. E a provocação é a seguinte: com tudo isso que a gente refletiu, que a gente fez, que a gente trouxe durante a vida, que ciclicamente acontece na nossa vida, cada vez que a gente abre espaço para mais conhecimento, que a gente se aprimora, que a gente busca aprender o suficiente para servir. Servir no meio empresarial, no nosso desenvolvimento profissional, servir no desenvolvimento pessoal, servir nas relações humanas que nós temos, em todos os espaços, com a gente mesmo, com a família, enfim, com todas as pessoas que a gente convive, a gente sempre é nato também do ser humano, está disposto a servir. Essa é uma das trocas mais ricas e, né, mais consistentes da nossa vida. Então, a provocação é servir, sim, mas o como? A gente absorveu tanto, buscou tanto, descobriu tanto, sabe tanto, todos nós, né? Imagina a caminhada, a trajetória de cada um, a riqueza que tem de conhecimento. E o que a gente faz? Como que a gente compartilha esse conhecimento? Como que a gente tem feito isso no nosso dia a dia? Que desafios a gente se propõe? De que forma a gente passa a sentir no outro, no meio, no grupo onde a gente está, o quanto esse conhecimento acumulado pode colaborar naquele momento e o que de fato a gente faz com isso? Como que a gente deixa ele à disposição do outro? Cara, adoro as tuas provocações. Não é de hoje que tu faz elas para mim. Eu sempre saio lucrando quando tu compartilha o teu conhecimento. E tem uma coisa que é muito legal, que enquanto tu falava me veio à cabeça. Por que os mais velhos, eles são tão acionados para tirar dúvidas, né? Eu não sou mãe, mas imagino que quando eu for, e tu, como já é mãe, deve ter feito muito isso. Ah, tá com dor de barriga.
ligar para tua mãe, liga para tua avó, liga para alguém mais velho e pergunta: que chazinho eu dou? Por que a gente recorre aos mais velhos? Porque além do conhecimento buscado, estudado, eles têm o conhecimento empírico, que fez com que eles tivessem um autoconhecimento daquela parte da vida que eles passaram. Né? Então, quando tu escuta a história dos mais velhos, é um compartilhamento. Quando tua mãe te diz, dá chazinho de Marcela, nem sei se é isso, né? As mães aqui que me perdoem. Dá chazinho de Marcela para dormir bem, dá chazinho de não sei o que para cólica. Por que tu vai e faz e tu não questiona? Porque o compartilhamento delas vem do conhecimento, vem do que elas aprenderam e desse autodescobrimento que tu cita tão bem, que para mim faz até mais sentido essa palavra do que o próprio autoconhecimento, eu acho ela mais profunda ainda, né, mais enraizada mesmo na essência. E quando a gente começa a entender qual é a nossa história, quais são os nossos valores, que motivações a gente tem ao longo da vida, como que as pessoas nos enxergam. Quando a gente chega em tudo isso, a gente tem um outro viés até para poder compartilhar tudo que a gente aprendeu. Então a gente vai conhecendo, aprendendo, autodescobrindo e depois a gente compartilha. E nessa hora faz muito sentido limpar os armários, né? Porque se a gente já deixou espaço para arejar, a gente já tirou aqueles, já compartilhou com alguém, vão chegar novos que vão ocupar esse espaço que a gente deixou, a gente vai utilizar eles no tempo que a gente precisar e depois a gente devolve no compartilhamento de novo, né? Exatamente. E tanto o exemplo do armário, né, do deixar ir que tu traz, quanto o exemplo de buscar essa sabedoria, né, para mim, conforme tu ia falando, é muito esse conhecimento aplicado, vivido, esse conhecimento empírico que geralmente a gente busca nas gerações que nos antecederam, com muita honra, né, e sem dúvida nenhuma, ele já é aplicado por ter essa relação de confiança, ele está pautado em sabedoria, né? E com esse exemplo eu fiquei aqui pensando, Pri, e convido a todos que estão nos escutando a pensar e refletir também. É normal a gente ir buscar, então, esse conhecimento, essa sabedoria nos mais velhos, né? Mas linkando com o exemplo que tu trouxe do ser mãe, eu tenho 2 filhos de faixas etárias bem diferentes, né? Eu aprendo muito todos os dias com os dois. Os dois me acrescentam demais, contribuem muito para o conhecimento, para enriquecer, para eu conseguir me autodescobrir cada vez mais e de uma forma completamente diferente do que é esse consultar, do que foi fazer, buscar uma formação, buscar uma especialização, buscar o conhecimento e a sabedoria dos mais velhos. São várias fontes de saber e de aprender que enriquecem essa trajetória, que fazem esse conhecimento da caixinha 2 ser tão amplo e tão rico. E o convite, então, é para ficar na reflexão mesmo, né? Quem quiser responder, que fique à vontade, né? Quem está nos escutando, mas é para ser bem reflexivo e introspectivo para cada um de nós. Com todos que estão à nossa volta, sejam eles mais velhos ou mais novos, sejam eles outra pessoa ou uma situação, um fato, uma paisagem, com o que acontece à nossa volta, com o que está em movimento à nossa volta, o que que a gente aprende? O que que fica de cada vivência do dia? Perfeito. Isso vem para a finalização do nosso podcast e a gente reforça, então, como 2 e 2 são 4, que o conhecimento ele está acima do estudar ou aprender algo. Algo, alguma coisa. Ele é, sim, o ato de entender o teu contexto de vida. É isso que vai fazer com que o teu conhecimento seja só teu. E aí ele seja alcançado da maneira máxima. Quando tu fala que tu tem 2 filhos com faixas etárias diferentes e eles te agregam conhecimento, e veja, a gente sai lá de perguntar para a avó, perguntar para a mãe, que trazem um poder de aprendizado e de conhecimento, para um dos teus filhos, que eu sei tem 5 anos. Aí a gente pensa, nossa, mas uma criança de 5 anos agrega o quê em conhecimento? Agrega muito, porque a vida de 5 anos dele e o conhecimento que ele tem
ele está te dispondo, ele está compartilhando. A mesma coisa que se a gente pegar a avó, a mãe de 90, 50, 40, 30, não interessa a idade. Então é isso, o conhecimento ele está muito acima do aprender, do estudar, do buscar o livro, buscar a formação. Ele verdadeiramente tem que vir do contexto, do que faz parte, do que faz sentido para ti. É isso que o Quando acredita e é assim que a gente quer se encaminhar para a finalização da nossa segunda caixinha. Mas antes disso e acima de tudo, a gente quer agradecer demais aos nossos seguidores, aos nossos encontrados e encontradas, que quando ouviram a primeira caixinha do Quando Começar, começaram a espalhar amor nos comentários e nos feedbacks para a gente. Fala um pouquinho para mim, assim, Edi, como é que foi para ti sentir esse retorno? Nossa, é muito especial, especial demais, assim, e eu costumo dizer que quando a gente entra ali, né, enquanto quando, a gente entra no perfil do quando e vê cada compartilhamento, cada manifestação de carinho, cada retorno que a gente tem é um retorno da nossa essência, da essência de cada uma. É assim que eu percebo e sinto, não é simplesmente um compartilhar de uma rede social. Ele vem agregado, assim, todo esse carinho, a dedicação, toda a superação que a gente tem, como todas as pessoas que estão nos ouvindo têm. Os desafios, às vezes, são enormes. Essa Oxe, semana, para nós duas, foi uma semana de muito desafio, enfim, né, a gente compartilha um pouquinho dos bastidores, mas não muito, enfim, e como a vida de todo mundo foi realmente desafiador. Essa energia aqui, a proposta do quando, como ele nasceu, nos traz, nos revigora e faz a gente encontrar para estar aqui juntas, apesar de distantes, né? Mas fisicamente, mas o quanto isso tudo nos traz, nos agrega, ver cada compartilhamento, cada manifestação carinhosa que tem nas redes sociais é um aconchego para a alma. Eu quero que quem nos segue e nos escute, quem vai passar a nos seguir, saiba disso, que o retorno não tem como conseguir agradecer da maneira como deveria, né? Como eu gostaria de manifestar. É muito especial. e é isso que faz a gente querer ser 1% melhor todos os dias e melhorar a qualidade de áudio, qualidade de som, qualidade de edição a cada episódio. Que nem a gente falou lá no primeiro, o feito é melhor que perfeito. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, nosso muito obrigado. E para descobrir a nossa caixinha número 13 de como é que o pessoal vai fazer? Ah, só continuar nos acompanhando. E quem pegou a caixinha 2 direto e gostou, também dá uma olhadinha no caixinha um, né, que é o começar. A caixinha 2, conhecimento muito mais a fundo do que a gente poderia imaginar pelo título. Foi essa a nossa proposta, é isso que traz sentido e tem significado para nós. Mas a caixinha 3 é uma surpresa que vem por aí. Cada uma delas assim como a vida é cheia de surpresas. É só prestar um pouquinho mais de atenção nas próprias chaves, o que tem disponível para o seu despertar ou que já despertou, e nos acompanhar por aqui, nos nossos canais, você fica sabendo. Segue a gente lá no arroba quando alguém encontra no Instagram. E para vocês entenderem um pouco mais de quando a gente estava montando as nossas caixinhas e essa questão das chaves, o que é muito forte é como se a gente tivesse um chaveiro cheio de chavinhas que a gente foi juntando ao longo da vida. Só que em determinado momento a gente esqueceu de colocar número, a gente esqueceu de colocar cor, esqueceu de identificar. E o quando traz essa proposta. Pega teu molho de chave, te junta com a gente e vai numerando uma por uma. Para finalizar, a gente só quer dizer o seguinte: conheça a tua mente e o teu corpo vai te conduzir para cuidar do teu espírito. Muito obrigada, uma boa semana e até segunda-feira. E para ti, como foi a organização de hoje? O que ficou dentro da tua caixinha? Semana que vem a gente se encontra por aqui para organizar ou bagunçar um pouquinho mais.